o tema desta noite, ouvinte negligente versus o operoso praticante, parte 2. Nós vamos entender a diferença que uma pessoa tem na vida quando ela é negligente e quando esta pessoa é um operoso praticante da palavra. Sabe, amados, Deus não é injusto. E eu tenho que dizer isso a você nesta noite porque você tem que entender. Há uma diferença na fidelidade. Há uma diferença na vida daquele que negligencia a palavra para a vida daquele que é um operoso praticante da palavra de Deus. Eu disse aqui hoje que nós colhemos os frutos das nossas escolhas, das nossas ações. Então, cada atitude nossa vai determinar o tipo de vida que nós vamos ter. E nós temos que aprender nesta noite que não podemos ser uma pessoa negligente quanto à palavra de Deus. Dizer isto dentro de uma igreja cristã evangélica seria talvez até desnecessário, mas é importante nós ouvirmos a voz de Deus, é importante nós entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para não vivermos uma vida de sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo na obra de Deus há anos. Muitas pessoas estão com a vida dilacerada e não sabem por quê. E nós vamos entender nesta noite a diferença de alguém que ouve e pratica para a vida daquele que simplesmente ouve e negligencia. Em Tiago 1, versículo 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós encontramos aqui, o Senhor nos ensina através da sua palavra, que uma pessoa que é o operoso ou a operosa praticante, essa pessoa será bem-aventurado no que realizar. Então aqui está o segredo. A chave do sucesso, a chave da vitória está aqui, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós queremos, todos nós, a bênção. Todos nós queremos a vitória. O caminho que leva à vitória é ser um operoso praticante da palavra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu subo a este altar, Senhor, para falar de um assunto extremamente importante para a Tua igreja. E eu venho neste momento te pedir, Senhor, eu venho neste momento me colocar à Tua disposição, para que o Senhor use a minha vida para falar ao coração do Teu povo. Senhor, se alguém entre nós tem negligenciado a Tua palavra, se alguém entre nós tem rejeitado a Tua palavra, Pai, que nesta noite isto seja mudado e transformado por Ti. Senhor, eu te peço nesta hora, fala aos nossos corações, nos dá direção, pois queremos seguir a Tua palavra, queremos seguir a Tua voz, como um operoso e uma operosa praticante da Tua palavra. Fala aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Mel. Louvado seja Deus por sua vida e por sua família. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu subo ao altar nesta noite com uma missão muito importante. Todas as vezes que eu venho à igreja estudar, eu fico conversando com Deus e fico ali buscando a direção do Espírito Santo para trazer uma mensagem à igreja. Depois que esta mensagem fica pronta, quando eu olho, eu temo e tremo pela responsabilidade que Deus coloca sobre os meus ombros. E com esta palavra não é diferente. Nós vamos aprender hoje
A vida de uma pessoa que é negligente e de uma pessoa que é praticante da palavra. Há uma distância absurda de uma pessoa que negligencia e de uma pessoa que pratica. Como pode? Nós estamos na igreja, todos nós estamos na igreja, todos nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, todos nós cantamos os mesmos corinhos, os mesmos cânticos. Só que quando nós saímos daqui, cada um de nós vamos em direção à nossa casa, ao nosso lar, e vamos ou não colocar aquilo que nós ouvimos da parte de Deus em prática ou não. Eu quero começar a mensagem dizendo, com todo respeito, que é uma perca de tempo vir à igreja e não ser um praticante da palavra. Isto, entre outras palavras, é jogar a vida fora. Muitas pessoas, às vezes, não se dão conta que agem desta forma. Nós temos conceitos, você tem a sua cultura, você tem o seu modo de pensar, de agir, de falar, mas quando nós entramos dentro de uma igreja evangélica e nos comprometemos com Deus a seguir a sua palavra, e você vem à igreja e faz a metade, e a outra metade você acha que não deve fazer porque a sua mente, os seus pensamentos dizem que não deve, isso é um grande erro que você está cometendo na sua vida. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm o hábito da desobediência. Se nós pegarmos aí, fizermos um apanhado, você vai ver que ao longo dos séculos está cada vez mais difícil as pessoas se submeterem a algumas práticas. Os irmãos já perceberam isso? Enquanto preparava esta mensagem, eu já contei aqui na igreja, minha família passou um momento de dificuldade muito grande. Antes de eu nascer, o meu pai abandonou a minha mãe, grávida de mim, constituiu uma nova família, foi embora, e ficou eu, depois que nasci, e a minha mãe. E minha mãe, um momento muito difícil financeiro, era empregada doméstica. Quando eu estava por volta de 6, 7 anos de idade, a minha mãe me mandou para morar com meu avô na Bahia. E foi um sofrimento muito grande, ali eu fiquei por alguns anos e aguardando o dia do retorno que a minha mãe fosse me buscar. Pois bem, eu me recordo do meu avô, nunca me esqueço disso. Eu tenho isto fotografado na minha memória. O meu avô, uma certa tarde, conversava com um compadre, algum conhecido, e ele estava num sofazinho aqui, e este compadre, coronel, não sei quem era, estava num outro sofazinho. E eu passei na frente do meu avô, fui à despensa, procurei o que eu queria, não encontrei, e de lá gritei: vô, não tem banana! Meu vô não me respondeu. Eu fui mais perto e disse: vô, não tem banana! Meu vô não respondeu. Eu fui até ele e disse: vô! Ele virou para mim, 1,80 m, forte, aquele bigodão. Ele olhou para mim, pôs a mão no bigode e fez assim. Amado, estou do jeito que aconteceu. Ele fez assim. Eu saí, não tem banana. Fui lá, peguei outra fruta qualquer e saí. Amados, aquele compadre, coronel, não me recordo de fato quem era, saiu. E horas mais tarde eu volto da rua, estava brincando, chego em casa. Meu avô tinha um chicote de bater em galinha, que era um pedaço de árvore, com um monte de couro, com nó na ponta. Quando eu pisei, levei, até eu gritar a minha avó, e a minha avó me tirar, e brigar com meu avô, e me defender, e xingar ele, isso levou uns 3 minutos. Foi 3 minutos de chicote para todo lado. Talvez você diga: mas pastor, isso é uma ignorância deste homem. Veja que a cultura daquela época como era. Era um desrespeito você interromper uma conversa de 2 senhores, atravessar no meio. Você não sabia. E sofria o dano. As pessoas no passado tinham um respeito maior, obedeciam. Nos dias de hoje, as pessoas não obedecem, não respeitam a lei de trânsito. Você tem que colocar... O governo gasta milhões dizendo: se beber não dirija, não beba, se beber não dirija.
coloca-se radar na estrada toda, gasta-se com o radar, porque as pessoas não respeitam o limite de velocidade. As pessoas respeitam o radar? Não. As pessoas têm medo de pagar a conta, porque vai receber uma multa. Então, o que a gente percebe é que as pessoas têm uma certa dificuldade em obedecer algumas coisas. Agora, vamos trazer isso para a igreja. Aí você vem para a igreja, nós abrimos a Bíblia, e o pastor diz assim: você tem que mudar alguns hábitos na sua vida. Você tem que deixar algumas coisas para trás. Para você viver melhor, você tem que abandonar alguns vícios, você tem que deixar. Isto soa para algumas pessoas, às vezes, como uma ofensa. O que um pastor pensa que é para se envolver na minha vida? Até parece que eu vou fazer isso só porque ele quer. Mas eu não quero nada. Eu não quero nada. O meu desejo, embora seja esse, eu não estou aqui para obrigar você a nada. Muito pelo contrário. Estou aqui para, em amor, te orientar para que você tenha uma vida bem-sucedida. Às vezes nós orientamos os jovens. Às vezes eu falo, olha, veja, às vezes um jovem com 14, 15 anos está pensando em namorar, 16, 17 anos. Não, a vida respira às vezes em torno de um namoro. Esquece escola, esquece tudo. Às vezes um jovem com 18, 19 anos, às vezes não consegue honrar os seus compromissos, não faz um curso de informática, não faz um curso de computação que é importante hoje. Não faz. Mas gasta, às vezes, numa noite, 50, 60 reais, que seria o preço de um mês de um curso, numa balada, numa festa. Não percebe que está jogando a vida fora. Às vezes, se envolve num relacionamento sexual, uma moça com 17, 18 anos, engravida. Pastor, é o fim do mundo? Amados, não é o fim do mundo. Porque tudo vai cooperar no futuro, mas e as privações? Pergunte para uma jovem de 15 anos. 99% diz as pesquisas de uma jovem que engravida dos 15 aos 22 anos, 99% dos rapazes vão embora. Não suporta. Quando começa a comprar fralda, começa compromisso, não é mais a mesma coisa. O cara vai embora. Ele some. E na grande maioria não tem nem condições de pagar uma pensão alimentícia. Então, quando nós orientamos aqui os jovens, parece que o pastor não sabe o que fala, o pastor... Só que a vida cobra, amados. Nós envelhecemos, o tempo passa. E aí você vai olhar para trás e vai dizer, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Eu sempre sento com meu filho. Hoje mesmo nós ficamos quase 1 hora conversando. Todos os assuntos, orientando a vida do meu filho. Eu disse, filho, o papai não teve um pai. Se não tive um pai que me orientasse. Se eu tivesse tido um pai que me orientasse, eu não teria quebrado a cara, não teria sofrido. Então, e meu dever como pastor e teu pai na fé é te orientar, desculpe a expressão, para que você não quebre a cara. Porque o mundo cobra pesado cada atitude, cada escolha, cada coisa que nós fazemos errado. Então, negligenciar a palavra de Deus é negligenciar a própria vida. Vir à igreja, ouvir o que Deus fala e dizer, não, isto é a vontade do pastor, eu não vou fazer, não é vontade minha. Mas eu não tenho. A minha vontade eu expresso em casa com a minha família. Agora, o que eu trago nesse altar é a vontade de Deus para a sua vida, como seu guia espiritual, como médico da tua alma, como pastor da tua vida. Então, você está aqui para crescer na vida. Amém? Diga, eu estou aqui para crescer na vida. Isso é o meu desejo. Sabe quando eu vejo um testemunho desse, como o da Hannah, que eu disse aqui, isso aqui eu vou contar para todo mundo, por onde eu passar eu vou falar, porque isto alegra o meu coração, isto alegra a minha vida. Agora é triste você vê pessoas que estão preocupadas com tantas outras coisas e vão negando a Bíblia. Amados, nós moramos numa cidade litorânea. Às vezes as pessoas, chega a época de carnaval, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Às vezes contraem uma doença. Quantas pessoas estão aí na nossa cidade doentes? Pessoas estão aí com HIV, pessoas estão aí com doenças sexualmente transmissíveis, pessoas estão com uma reputação manchada. Por que eu estou falando destas questões? Mas pastor, por que o irmão está falando sobre isso? Porque se nós negligenciarmos a palavra de Deus, nós vamos pagar um preço muito alto. Nós vamos pagar um preço muito caro. Talvez você não tenha noção do preço que você pode pagar se você negligenciar a palavra. Eu não estou disposto a pagar este preço. Não estou disposto que os meus filhos paguem este preço. Não estou disposto que você e a sua família paguem este preço. Por isso eu estou aqui no altar te ensinando. Se submeta à voz de Deus. A voz de Deus é certa.
A voz de Deus é correta e nos livra de muitos males. Eu me recordo que eu ouvi as pessoas dizerem assim: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, na idade de tantos anos, eu vi aquilo, me soava assim meio banal. Hoje eu falo, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, aos 18 anos de idade, meu irmão, sabe aquela música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Eu seria o cara. Nós amadurecemos com o tempo, com as situações, com as pancadas, com as situações que nós passamos na vida, nós vamos amadurecendo. Então nós estamos aqui na igreja fazendo o que hoje, pastor? Estamos aqui para amadurecer. Amém? Estamos aqui hoje para crescer na graça e no conhecimento. Se alguém não é capaz de se submeter a Deus, aliás, não é capaz de se submeter a um homem que vê, não é capaz de se submeter a uma lei que existe com uma punição, se não é capaz de se submeter a uma autoridade espiritual, se não é capaz de se submeter a algo que Deus diz, nunca vai ser capaz de submeter aquilo que Deus traz à sua vida como voz de Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 de João 4, versículo 20. Olha só. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deixa aqui, por favor, Samuel. Então, olha o que a Bíblia diz. Se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Mas se eu não consigo me submeter, às vezes, a um pai, se eu não consigo me submeter a uma mãe, se eu não consigo me submeter a uma autoridade, você acha que esta pessoa vai se submeter a Deus? Não vai. Só que vai se prejudicar na vida. Nós temos que aprender, primeiro, a nos submeter e a obedecer às autoridades colocadas por Deus em nossas vidas. Filhos desta igreja, obedeçam aos vossos pais. Se eu tivesse escutado a minha mãe, muitas vezes, eu não teria sofrido tanto na vida. Um dia eu sentei para conversar com a minha mãe e disse, mãe, está me abrindo uma oportunidade, uma sociedade, assim, assim, assim. Minha mãe disse, filho, tome cuidado com a sociedade. Por que você não tenta sozinho? Eu disse, não, mãe, mas a pessoa é assim, assim eu fui. Alguns anos depois, esta pessoa me roubou todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro, e eu fali a minha loja no shopping. Estou ouvindo um conselho da minha mãe. Quantas vezes minha mãe dizia, não faz isso, não se mete nisso. Minha mãe é caduca, minha mãe não sabe o que fala. Amados, quem não aprende a se submeter a uma autoridade de um pai, de uma mãe, uma liderança de trabalho, um gerente, um chefe, nunca se submeterá a Deus. A autoridade espiritual, você só se submete a ela quando você aprende a se submeter à autoridade natural aqui na terra. Então nós temos que aprender primeiro a nos submeter às autoridades que estão diante de nós. Mas pastor, isso é uma corrupção, é isso, aquilo agora. Porque as pessoas são corruptas, eu não vou ser corrupto. Porque as pessoas roubam, eu também não vou roubar. Porque as pessoas fazem o mal, eu não vou fazer. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Amém? Então, se a Bíblia diz, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Se a Bíblia manda perdoar, sabia que você tem que aprender a perdoar? Se a Bíblia manda, eu falei isso hoje de manhã em Santos, a Bíblia manda perdoar. Tem pessoas que têm uma mágoa, um rancor, um ódio no coração, um câncer corroendo o coração, não sabe perdoar. Sabe o que vai acontecer? Este mal vai ficar na sua vida, esta ferida só vai fazer mal para você. Aprenda a perdoar. Estou dizendo que você vai morrer de amores, viver abraçado, não. Perdoar é pôr uma pedra em cima, mesmo que a pessoa esteja à distância, conduzindo a vida dela, você conduzindo a sua. A amizade pode não ser mais a mesma, alguma coisa rachou, mas o perdão de dizer assim, isso não me faz mais sofrer, eu não desejo o mal desta pessoa. Você nem é obrigado a conviver com alguém que lhe prejudicou, lhe fez algum dano. Agora, perdoe, a Bíblia manda perdoar, perdoe.
Põe um ponto final nesta situação. Agora, como pode um cristão, às vezes dentro da igreja, um querendo enfiar a faca no outro, um querendo matar o outro, às vezes dentro da família, um querendo o mal do outro, um querendo o tropeço do outro? Isso é negligenciar a palavra. Amados, aonde o cristianismo vai parar se nós agirmos assim? Onde o cristianismo vai parar se dois irmãos ficarem se degladiando, um querendo matar o outro? Onde as famílias vão parar se ficar em pé de guerra por causa de alguma coisa que aconteceu? Aí você vê um que não respeita o outro, é um irmão que não fala mais com o outro, e aí é um filho que tomou as dores do pai, e é o outro que tomou as dores da mãe, e aí daqui a pouco a família rachou, porque as pessoas estão negligenciando a palavra de Deus, o amor, o perdão. Meu irmão, minha irmã, nós temos muito a perder quando nós negligenciamos a palavra de Deus. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, mas eu quero lhe dizer nesta noite, não jogue a sua vida fora. Não jogue a tua família, desculpe todo o respeito, não jogue a tua família na lata do lixo, por rebeldia, por ressentimento, por uma bobagem que já passou, não volta mais, e que não importa quem errou ou quem acertou. O que importa é que isso está fazendo mal para a tua vida e para a tua família. Estou aqui para te ajudar nesta noite a fazer tudo novo, certo, com Deus. Tiago 1,25, por favor. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que é um ouvinte negligente? Temos esta palavra no telão? Negligente, no grego, significa uma pessoa esquecida. Sabe que às vezes não é por mal, mas algumas pessoas são negligentes porque se esquecem daquilo que Deus falou. A pessoa vem na igreja, não é que você é mau. Pastor, não, mas eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta, eu acredito em você. Mas o negligente é aquele que se esquece, é uma pessoa esquecida. Olha, você não pode se esquecer daquilo que Deus te fala nesta igreja. Se você se esquece, comece a anotar. Chegou em casa, reveja. Eu não gosto de anotar, pastor, eu não sou muito bom de escrever. Então você vai chegar em casa, ouça a mensagem no dia seguinte, pegue o CD, ouça gratuitamente pela internet. Agora, ouça 1, 2, 3, não seja negligente ao que Deus tem falado aqui. Porque ano após ano, Deus tem nos ensinado coisas que nós devemos fazer, como nós devemos seguir. E algumas pessoas parecem que olham o pastor pregando e dizem, está à vontade de um homem. Meu irmão, volto a dizer, a minha vontade de homem eu exerço em casa com a minha família. Sobre o altar há um pastor que zela pela vida do seu rebanho. Então veja, você vem aqui, como pode, dentro da mesma igreja, um dá um testemunho maravilhoso e outro diz assim, há anos eu não vejo nada acontecer. Como pode alguém dizer, olha, é de glória em glória, de vitória em vitória, e o outro dizer é de derrota em derrota, é de miséria em miséria? Não pode. Como? Ouvindo a mesma palavra. Como que uma palavra gera vida e ao mesmo tempo gera morte? Então a culpa não está na palavra, e sim em negligenciar o que se ouve. Você tem vindo aqui, meu irmão. Se você não pôr esta palavra em prática, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar. Você não vem aqui para comprar um diploma e dizer, bom, agora eu tenho um diploma da igreja. Isso não vai mudar nada na sua vida. Diploma não muda a vida de ninguém se esta pessoa não fizer por onde, não fizer por merecer, não estudar e ter o conhecimento para pôr em prática na vida. Você não pode ser uma pessoa esquecida, negligente. Negligente é o esquecido. Eu esqueci. Eu esqueci. Fulano, você pode fazer isso para mim? É importante, você não pode deixar de fazer. Eu esqueci. Imagina. Existem coisas que não podemos esquecer. Se você é muito esquecido, você tem que arrancar esta negligência da sua vida. Amém? E o que é operoso praticante? Operoso praticante, alguém que se compromete em fazer, alguém que... O que é o operoso praticante? Isso é do grego, eu fui buscar no grego. No grego, operoso praticante é alguém que se compromete em fazer, alguém que obedece. Então, eu tenho que me comprometer, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer o quê, pastor?
aquilo que a Bíblia me manda fazer. Se o meu manual de vida é a Bíblia Sagrada, eu tenho que seguir a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Amém. Diga, eu tenho que seguir o que a Bíblia me ensina. Sabe, a desobediência gera fracasso. A obediência e a desobediência têm resultados. A obediência, resultados positivos, e a desobediência, resultados negativos. Então, você tem que sair daqui para obedecer. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz em Provérbios. O sábio nos ensina em Provérbios 3, versículo 2. Ele diz assim: filho meu, não negligencie os meus ensinos. Não negligenciar, esquecer é negligenciar. Então ele diz assim: não te esqueças. Ele diz, não negligencie. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus. Se Deus manda guardar, é porque é importante ou não? Vou te mostrar o que é importante e o que não é importante. Quando você guarda um documento, ele é ou não importante? Quem aqui é casado? Quem é casado? Você tem a certidão de casamento, não tem? Você jogou fora? Está guardada. Por quê? Porque é importante. Ok? Quem tem? Você que paga as contas. Pastor, eu paguei algumas contas, eu pago as contas e depois eu jogo tudo fora. Você joga fora? Ou você é como eu que guarda? Eu guardo, porque eu acho importante. Se eu paguei alto por uma conta, um documento que eu joguei fora há uns anos atrás, e um dia veio uma cobrança. Ah, mas eu vasculhei baú, tudo quando foi no lugar, não achei. Aprendi com o diácono Rogério, quem paga mal, paga 2 vezes. Passei a guardar tudo, eu guardo. Então, nós guardamos aquilo que nós julgamos ser importante. Nós guardamos aquilo que nós achamos que é importante, que tem valor, que tem importância, que algum dia nós vamos precisar daquilo. Você guarda tantas coisas que você fala, não sei nem se eu vou usar isso um dia, mas está guardado aqui, bom, deixa aí. Tá, deixa aí, deixa guardadinho aí. Se eu precisar, um dia eu tenho, está aí. Você guarda. É assim que nós temos que fazer com a palavra de Deus, temos que guardar. Porque um dia nós podemos precisar. Nós temos que guardar, porque em algum momento da vida nós vamos poder usar. Nós temos que guardar, porque em algum momento a vida pode nos pedir isso, e nós vamos ter para oferecer. A igreja está conseguindo entender? Estou conseguindo me expressar bem? Então nós guardamos aquilo que é importante. Olha o versículo 2, o que diz. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Quando você guarda os mandamentos, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando você guarda, isto aumenta anos de vida e paz. Sabe que tem pessoas que vivem e não têm paz? O que tem de crente pedindo para morrer? Eu já recebi várias pessoas no meu gabinete. Falo isto aqui com pesar no meu coração. O que eu já recebi nesses 12 anos do nosso ministério, de pessoas no meu gabinete, dizendo que tem vontade de morrer. O que eu já recebi de pessoas aqui na igreja dizendo, pastor, sabe, para mim hoje morrer seria a melhor coisa da minha vida, porque eu não tenho paz. Pastor, eu não aguento mais a vida que eu levo, não aguento mais o sofrimento que eu estou tendo no meu casamento, eu não aguento mais. Quantas pessoas têm vida e não têm paz? Quantas pessoas têm tudo e não têm nada? Quantas pessoas, amados, na grande maioria, são pessoas que negligenciaram a palavra. E quando eu sento, às vezes, no gabinete, estou conversando, nós começamos a conversar, e começamos ali, e eu começo a orientar, mas olha, qual o caminho que você seguiu? Ah, mas eu fiz isso, pastor, isso. Mas você não ouviu isso? Pois é, na grande maioria, as pessoas me dizem assim, pastor, eu ouvi, eu estava no culto, mas eu fiz tudo o contrário. Eu já recebi no meu gabinete pessoas chorando porque se envolveram em dívidas altíssimas, fizeram o que não deviam. Mas, o irmão não ouviu. Eu ouvi, pastor, mas teve uma hora que eu precisei, eu fui lá, eu me envolvi, eu fiz e aconteci. Pessoas que às vezes você diz,
pastor, eu estou sofrendo, estou assim, estou com um problema de saúde, estou assim, me envolvi num relacionamento com uma pessoa, sabe, a pessoa tem outra companheira, a pessoa é casada, mas eu me envolvi, é um laço, eu não sei o que fazer, eu estou morrendo, eu não sei o que eu faço. Mas, filha, você não ouviu isso na igreja, não se envolva, sai. Eu ouvi, pastor, o pior foi que eu ouvi, e agora eu estou morrendo, o que eu faço? Então, na sua grande maioria, o sofrimento das pessoas dentro da igreja não é ocasionado por uma tribulação. Na grande maioria, o sofrimento das pessoas dentro da igreja não é que o inimigo mandou lá uma guerra, uma batalha, não! Até porque ele não pode contra nós, maior é o que está em nós. Na sua grande maioria, a grande maioria do sofrimento das pessoas na obra de Deus é resultado de negligenciar a palavra de Deus. Na grande maioria, quando você vê, às vezes jovens procurando os pastores para dizer, pastor, eu fiz errado, se eu tivesse contado, se minha família descobrisse, eu tive que fazer um aborto, agora eu não consigo mais dormir, eu não sei o que eu faço, eu tenho vontade de morrer, eu sonho com a criança, eu não sei o que eu faço. E quando eu ouço essas coisas dentro do meu gabinete, eu digo, mas filha, eu não preguei, eu não falei, eu deixei de falar, porque eu tenho que perguntar. Eu digo, não, pastor, eu ouvi tudo, mas agora eu estou sofrendo, eu estou morrendo, não sei o que eu faço. Você acha que foi Deus que mandou este mal? Isto é resultado de negligenciar a palavra. Então, quando eu subo ao altar para dizer, não negligencie o que você tem aprendido de Deus, é para o seu bem. Não é porque eu quero ser Deus na sua vida, não é porque eu sou aqui um xerife, um mandão, um autoritário. Não. É porque eu quero evitar o seu sofrimento. Está aqui no altar alguém que já sofreu muito na vida, amados. Alguém que já sofreu muito na vida. Eu já perdi muito na minha vida. Eu já perdi, já sofri, já chorei. E hoje, quando Deus traz as pessoas para a igreja, o meu sentimento de pai, o meu sentimento de pai na fé e de pastor, de anjo da igreja, é que essas pessoas não sofram mais. Você pode sair daqui hoje com a mesma vidinha de sempre. Ou você pode sair daqui hoje para dizer, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que eu estou enterrando a minha vida? Onde estou jogando a minha vida? Oséias 4,6 diz, olha só, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Amados, o profeta dizia, falta conhecimento, o povo é destruído. Agora, pior do que faltar o conhecimento é rejeitar o conhecimento. Porque mais adiante diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós não estamos mais na dispensação da lei, estamos no pacto da graça, melhores e superiores promessas. No entanto, se nós negligenciarmos, as portas se fecham. Porque tem gente, amados, com um talento acima da medida. Eu conheço pessoas na obra de Deus que têm um talento que eu nunca encontrei no mundo. Eu já lidei com um ser humano dentro da igreja evangélica com um talento fora do que eu vi no mundo. Amados, eu já trabalhei em grandes empresas. Eu já estive com presidentes de multinacionais. Eu já tive o privilégio de viajar para o exterior. Eu estive em vários estados, várias cidades dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade na minha vida profissional de conhecer o mundo. Eu tive a oportunidade de viajar quase o Brasil todo. Eu já viajei de avião nesse país, mais do que muitos já viajaram de carro ou vão viajar na vida. Eu já estive com várias pessoas. E muitas vezes eu não vi pessoas tão talentosas como eu vejo dentro da igreja. E por que essas pessoas não são um estouro? Por que não prosperam? Por que não vivem uma vida plena? Por que não tem tudo? Será que é Deus que está negando? Ou há uma negligência? 1 Samuel 15, 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Quem que era Saul? Saul era rei.
Entre outras palavras, Saul tinha tudo. Sabe quem é Saul? Saul é aquele tipo de cara que tem tudo para dar certo. Saul é aquele tipo de moça que tem tudo para dar certo. Só que a vaidade às vezes não deixa. Tem gente que a vaidade, quando digo vaidade, não é se arrumar, se maquiar, porque isso faz bem. Isso é bom, é salutar. Estou dizendo a vaidade da pessoa, às vezes de não submeter a um pai, não submeter a uma mãe. Alguém que tem a vaidade exacerbada, a pessoa diz, eu vou fazer assim, eu faço do meu jeito, sou dono do meu nariz. Talvez você seja jovem, às vezes com 18, 19 anos, peito o pai, peita a mãe, sou dono do meu nariz. Vai quebrar a cara. Por mais que a mãe não queira, por mais que o pastor não queira, por mais que haja todo mundo não queira, vai quebrar a cara. Porque quem age assim quebra a cara. Olha aqui. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, não ter mais nada para falar com você, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. Esse cara tinha tudo para dar certo. E por que não deu? Porque ele rejeitou a palavra. Está aqui a resposta, porque tem pessoas que têm um talento extraordinário. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, você que me ouve através da internet nesta noite, você que ouve este CD no seu carro, na sua casa, você que está aí no seu trabalho ouvindo esta mensagem através do computador, você seja uma pessoa talentosa, você rapaz, você moça, tem um talento fora da medida, mas por que as coisas não têm dado certo para você? Você que está aqui na igreja, no santuário, e se pergunta por quê? Por que as coisas não andam na minha vida? Por que eu luto, eu batalho, eu faço tudo, por quê? Será que você não tem negligenciado a palavra, meu irmão? Estou aqui para pôr culpa e peso em você. Estou aqui para ficar apontando o dedo para ninguém, até porque não sou juiz. O único juiz, reto e juiz é Deus. Mas estou aqui para te dizer, será? Será que você tem dado a importância devida ao que Deus tem falado desse altar? Olha a vida de algumas pessoas como é. Ageu 1, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Tem pessoas que ganham bem, gente. Tem gente que diz, pastor, se eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu ganho bem, eu não sei aonde eu ponho o meu dinheiro. Saquetel furado. O dinheiro vai. A pessoa não sabe. Pastor, eu estou com uma sandália furada, uma sandália que soltou a correia, mandei pregar. Eu não me sobra o dinheiro para fazer uma viagem. Pastor, há não sei quantos anos eu sonho em visitar minha tia, que mora em outra cidade. Eu não tenho dinheiro para tomar um avião, um ônibus. Não me sobra dinheiro. Eu vendo as férias, o 13º, eu já pego adiantado no banco. O que acontece? Meu irmão, passar por um momento difícil, eu passo, você passa. Mas viver na dificuldade, aí tem que começar a rever a vida. Tem que começar a rever. Se você sente que alguma coisinha aconteceu, foi alguma coisinha aqui, me descuidei, já acertei. Agora, viver a vida toda, seja qual for a área, não está legal, tem que rever. Pastor, o meu problema, em tudo eu fui feliz, em tudo, mas na minha vida sentimental não foi. A minha vida, alguma coisa está errada. Pastor, olha, vou dizer uma coisa para você. Na vida sentimental, sempre eu tive sucesso, mas no dinheiro, a minha vida toda nunca tive, só tive falta, o dinheiro, só vivi na pendura, pegando emprestado, eu fui atrás de agiota, olha, eu sempre me arrebento com dinheiro. Às vezes eu arrumo emprego e eu ganho bem, pastor. Tem alguma coisa errada, tem que rever isso, meu irmão. Você tem que examinar a sua vida e dizer, peraí, o que eu tenho feito na minha vida? O que eu tenho feito na igreja? O que você vem fazer aqui toda quarta, domingo, sábado? O que você vem fazer aqui? Você vem aqui para me ouvir? Para dar o seu dinheiro e ir embora e continuar sendo a mesma pessoa? Desculpe, isso é tolice. Se você vem aqui para trazer dinheiro para a igreja, porque isso é trazer dinheiro, se a pessoa vem aqui para trazer o dinheiro, entrega o dinheiro e acha que tudo vai ficar bem, desculpe, eu não sou esse tipo de pastor.
eu não me preocupo com esta questão financeira. Porque Deus supre, honra e multiplica e abençoa a obra dele. A obra é dele. Por isso eu não tenho medo de falar isso. É perder tempo. Você tem que vir aqui para dizer, peraí, eu quero mudar. Se a Bíblia diz isso, é isso que eu vou fazer. Se a Bíblia está mandando fazer isso, eu vou fazer isso, eu quero ver. Eu quero ver se vai acontecer mesmo alguma coisa na minha vida. E aí você vai ver. Amados, será que tudo isso aqui é uma brincadeira, uma fantasia? Ou é real? Será que Deus existe ou é uma invenção da nossa cabeça? Porque a gente às vezes tem medo de encarar a realidade, então a gente fica fantasiando, criando um Deus. Será que Deus é real? Ele é real. Ele é real. Ele é real. E é tão real que Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele é tão real que Ele quer mudar a tua história. Ele é tão real que Ele quer que o mundo veja a diferença que Ele fez na sua vida. Meu irmão, sai daqui hoje. Queria nesse minuto final, nesses segundos finais, te pedir, sai daqui hoje e comece a pôr em prática o que você tem aprendido de Deus nesta igreja. Chame o pecado de pecado, chame o erro de erro, chame a mentira de mentira. Seja honesto com você mesmo. Diga para você mesmo, eu tenho mentido para mim mesmo, eu tenho tentado me enganar. Veja aonde as suas atitudes te levou. Veja o que as suas atitudes têm feito com você. Veja se as pessoas não se afastaram de você. Veja se você não se transformou numa pessoa amarga. Veja o que você tem feito da sua vida. Eu quero terminar falando com os jovens. Eu agora em março completo 37 anos de idade. Às vezes eu acordo de manhã e me sinto com 18. Eu tenho 37. Alguns vão dizer assim, o pastor é moço. Talvez os mais, um pouco mais de idade, mas o pastor é moço, é jovem de tudo, 37. Outros, mais jovem, vão dizer, o pastor já é um coroa, 37, quando eu tiver 37. Vou dizer uma coisa para você. Eu já vivi de tudo. Eu tenho experiência para falar com os jovens da igreja. Eu tenho experiência para falar com as moças e com os rapazes da igreja. Para dizer, não jogue a sua vida fora. Eu sei o que a balada traz. Eu sei o que uma festa traz. Eu sei o que a bebida traz e o que as drogas fazem com uma pessoa. Eu sei o que a bebida já fez na vida de muitos amigos que não estão mais aqui para contar. Eu sei que era a droga da época, para nós a droga da época, há 20 e tantos anos atrás, que era a cocaína, a maconha. E eu muitas vezes, numa roda de baseado, ouvi as pessoas dizendo assim, pega nada, estou baseadinho, só deixa alegre. E anos mais tarde, eu como pastor, fui por 2 vezes chamado para fazer um velório daqueles amigos. Sabe que uma mãe ligar e dizer, Ricardinho, vem para cá porque eu preciso te dar um abraço. Você não sabe, eu não estou aguentando, eu vou morrer. E você chegar lá e você vê um irmão de infância, de criação, morto por causa do crack. Sabe que você chegar num velório e você vê uma mãe chorando e você vê uma moça com 22 anos, linda, morta de HIV. Isso é de dilacerar o coração de qualquer pessoa. Você olhar e ver assim, a deformação, o que a droga fez, e as pessoas cochichando. Foi AIDS. Foi AIDS. Você vê as pessoas do velório do lado. Você já foi ver a moça que morreu de AIDS, como era bonita? As pessoas dizem, hoje AIDS não mata ninguém. A pessoa toma remédio? Toma. Meu irmão, longe de nós isso. Eu não quero isso para você, para a tua família, para a minha família, para os meus filhos. Estou dizendo com os jovens da igreja. A doença não tem cara. Às vezes o que parece de extraordinário é a morte.
O diabo veste Prada. Não é assim o nome do filme? Aparenta, lindo. Mas é a desgraça da vida. Amados, eu encontrei a minha vida um dia que Jesus me encontrou. Eu passei a ter vida quando Jesus me encontrou. E dentro da igreja, na minha juventude, eu tive um pé dentro e um pé fora da igreja. Eu sei o que eu estou falando. Eu ia para o culto domingo, eu saía do culto, eu ia para baile de carnaval. Eu com 18 anos de idade, eu dizia, não, estou na igreja, mas também não dá para largar tudo, não dá para largar a farra. Eu me arrebentei. Eu tive revólver na minha cabeça engatilhado, eu levei surra na rua, dentro de baile, eu fui livrado da morte em tiroteio, eu, para pôr o pé para fora, tiroteio e eu voltei. O Senhor me livrou da morte, porque se um tiro daquele tivesse pego em mim, eu não podia chegar lá no céu e dizer, poxa Deus, que injustiça, eu sou crente, porque o Senhor deixou isso acontecer comigo. Se eu estivesse na igreja não teria acontecido. Eu conheço jovens da minha época que iam na igreja, estavam na igreja, e hoje estão mortos. Sabe por quê? Porque foi defender a honra de uma namorada numa festa, porque alguém passou a mão no cabelo, beijou o pescoço num baile de carnaval, e ele disse, não vai ficar assim, deu um soco, na saída levou um tiro. Estou dizendo de histórias que eu passei na minha juventude, eu vivi tudo isso. Até o dia que eu me posicionei e disse, espera aí, então eu vou na igreja para dar dízimo, para ser o bobo da corte, para fingir que sou crente e continuar tendo a vida errada? E aí Deus me cobrou, ou é o mundo, ou é a igreja. Ou você é, ou você não é. Meio termo não dá. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer um mal na sua vida. A sociedade vai dizer, mas ia na igreja. A sua família vai dizer, mas vai na igreja. A culpa está vendo que adianta ir na igreja? O que adianta ir na igreja? A culpa é da igreja se eu e você, estou falando com jovens, só com jovens. A culpa é minha, a culpa é da igreja se você, jovem, tem negligenciado a palavra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Ah, Jesus, não é fácil falar estas coisas não, amados. Não é fácil. O nome disto é amor. O nome disto é amor. Eu não seria um pastor se eu não falasse essas coisas para a igreja. A Bíblia diz, repreenda o sábio, ele te amará. Eu sei que às vezes ouvir estas coisas, às vezes para algumas pessoas não é bom. Mas livra a tua alma da morte. Livra você de se arrebentar na vida. Amém? Quero orar ao Senhor. Quero que você fale com Deus nesta hora. E eu gostaria que as pessoas fizessem nesta noite uma oração sincera. Se você tem jogado a sua vida fora, diga para Deus hoje que você não vai mais fazer isso com você. As propostas vão vir, as oportunidades para o erro vão chegar. Se posicione. Você é de Cristo. Nós cantamos aqui, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Será? Ou é verdade? É isso que nós queremos, verdade. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Eu sei que muitas pessoas têm sofrido e mesmo debaixo do sofrimento têm questionado como pode sofrer se está na tua casa. Eu sei que muitas pessoas estão hoje devastadas por um sentimento ruim. Muitas pessoas têm o desejo de morrer, têm o desejo de acabar com tudo. Muitas pessoas estão abaladas nas suas emoções. Muitas pessoas se questionam por que trabalham tanto, lutam tanto e não conseguem os seus objetivos. E nesta noite o Senhor nos ensinou a não negligenciarmos a tua palavra. Talvez alguém que não esteja na igreja, talvez alguém que me ouça na internet,
alguém que está me ouvindo através do CD, tem se questionado. Por quê? Por quê? E o Senhor está lhe dando a resposta nesta hora. Visto que negligenciastes a minha palavra. Não negligencie o que Deus tem te ensinado. Se submeta à vontade de Deus. Se Ele diz que é para amar, ame. Se Ele diz que é para perdoar, perdoe. Se Ele diz que é para ter uma vida santa, tenha. Se Ele manda semear, plantar, dizimar, ofertar, faça. Se Deus tem te ensinado a amar o teu próximo como a ti mesmo, se Deus tem te ensinado a não desejar o mal de ninguém, não pagar ninguém mal com mal, obedeça à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, sai daqui hoje. Sai daqui hoje. Pensando no que você tem feito com a tua vida. Sai daqui hoje para meditar naquilo que você tem feito com a sua vida. Abra o teu coração para Deus. Seja honesto, seja honesta. Seja verdadeiro, seja verdadeira. Abra o teu coração para Deus. Não reclame. Não questione. Seja verdadeiro com Deus. Jovem desta igreja, em nome de Jesus, Senhor, eu peço pelos jovens desta igreja. Os jovens desta igreja não precisam de drogas. Os jovens desta igreja não precisam de baladas, aonde está cheio de pessoas mal intencionadas, aonde o mal impera. Os jovens não precisam disso para ser feliz, Senhor. Os jovens desta igreja não precisam de um cigarro de maconha para ser feliz. Os jovens desta igreja não precisam de um copo de cerveja, de vinho, de qualquer bebida para ser alegre. Senhor, conscientiza os jovens desta igreja a andar nos teus caminhos e colher os frutos vitoriosos que o Senhor tem para eles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.